Olá, queridos, paz e graça, quarta-feira, que o Senhor seja contigo e comigo, abençoando, nos conduzindo, fazendo com que possamos experimentar a sua bondade e a sua misericórdia. Hoje, no livro do profeta Jeremias, nós lemos todo o encaminhamento que Deus faz a partir do profeta Jeremias, é preso numa cisterna, toda aquela situação que nós olhamos tristemente, onde é que Jeremias trazia a denúncia do pecado, trazia o porquê estava acontecendo e por isso, quando se denuncia o pecado, isso não soa bem aos ouvidos daqueles. Jeremias foi perseguido e assim por diante, foi preso ao pátio, e aí no capítulo 39 nós vemos a queda de Jerusalém. Sim, Jerusalém caiu, os muros caíram, o templo de Salomão caiu, todas as situações aconteceram porque o povo abandonou o Senhor Deus. Quando eu vou para a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, essa segunda carta que Paulo escreve a esta igreja de Tessalônica, Paulo vai falar sobre a questão do homem do pecado, sobre aquilo que nos seduz, aquilo que nos enrola, sobre aquilo que nos faz, às vezes, ser levados pelo vento. Paulo traz a realidade de que nós devemos ser perseverantes. Aqui ele ressalta a situação de que muitas vezes nós somos levados pelas doutrinas que se colocam, as profecias às vezes. E quantas vezes nós queremos isso? Paulo então lembra a turma de que deve olhar para a palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve: "A verdade é que o mistério da iniquidade está em ação, restando apenas que se seja afastado aqueles que agora o detêm." O mistério da iniquidade. Quantas vezes nós olhamos para a iniquidade como algo normal para os nossos dias? Lá no livro dos Salmos, nós já começamos o livro dos Salmos quando diz que nós não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores, da iniquidade. Quantas vezes a má índole, as piadas, quantas vezes essa questão da iniquidade também está em nosso meio. E aí Paulo vai trazer uma exortação à perseverança no meio daquela realidade também para os dias de hoje. Capítulo 2, versículo 13 em diante. "Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tornarem-se posse da glória e de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes forem ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta." Texto interessante, texto profundo e chamado à perseverança. Esta igreja, esses irmãos, que foram salvos mediante a obra santificadora de Deus através de Jesus Cristo, derramada no Espírito Santo sobre os corações de Tessalônica, também a nós, nos dias de hoje, nos convida a viver uma fé na verdade. Qual é a verdade? O que é a verdade? Nos dias de hoje, cada um parece que tem a sua verdade. Meus queridos, quantas vezes eu e você já mudamos de opinião? Então, nós não somos. Nós devemos olhar para a palavra daquela que é a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E esta fé na verdade, ou seja, fé em Cristo Jesus, nos impulsiona a viver o Evangelho. Esse Evangelho que nos é dado de graça e que nós devemos nos apegar firmemente nestas tradições. Que tradições são essas? Tradições das santificações, tradições de ser purificados, tradições de ser missionários, tradições de olhar para a igreja como discípulos do Senhor Jesus, levando mais e mais pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lembrar, esta carta aqui é no 1º século, Paulo está escrevendo. Essas tradições que chegaram a Tessalônica é do Evangelho do Senhor Jesus, da salvação, da redenção. Que o Senhor Jesus possa trazer isso
vivo no meu e no seu coração. Uma boa quarta-feira. Que a palavra do Senhor nos oriente dia após dia e que essa exortação à perseverança seja muito forte no seu e no meu coração, em nome de Jesus. Amém.